Bom, sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus. Vamos seguir a nossa série. Nós estamos na série Nenhum Passo Atrás. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que desistem. Nós somos daqueles que avançam. Nós somos daqueles que conquistam. Nós somos aqueles que permaneceremos fiel do começo ao fim. Essa decisão que nós temos que tomar em nossas vidas, ela é essencial. A promessa de Deus, as coisas que Deus tem para nós, as promessas dele para nós, está condicionada a essa decisão de não voltar atrás, de não dar nenhum passo atrás. Muitas vezes, sim, temos sentimento, temos frustrações, temos cansaço, sofremos algumas coisas, porém, a decisão de não voltarmos atrás, ela é essencial para que a gente viva tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. E eu quero logo te dar a primeira deixa. Tome essa decisão, não retroceda, não volte atrás, não desista, não pare. Continue andando, continue olhando para frente, porque dessa forma você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, Arena? Você crê nisso? Deus, ele quer que nós avancemos. Deus, ele quer que nós continuemos indo à frente. Para isso, não podemos ficar olhando para trás e nem ao lado. Precisamos olhar para frente. Nessa noite, nós vamos dar mais um passo baseado na constância. Ser constante é uma das coisas que o ser humano tem dificuldade, imensa dificuldade. Nós ou começamos muito bem, ou às vezes começamos mal e aí por um tempo até vamos bem, mas não conseguimos terminar aquilo que começamos. A questão é aquela velha história entre a tartaruga e o coelho, né? A tartaruga lenta, porém sempre constante. O coelho ligeiro, porém às vezes sem foco, às vezes sem orientação, às vezes perdido e até mesmo voltando para trás. Então nós precisamos entender, se nós não queremos voltar para trás, nós precisamos ter uma vida de constância, nós precisamos ser constante, nós precisamos sempre estar indo à frente e não parar para ficar medindo isso, aquilo. Não faça isso. Nós vamos nessa noite estudar a história de um homem, um personagem bíblico, né, que nós temos que aprender em relação ao que ele viveu. Nós vamos estudar, nós vamos ver, na verdade, estudar não, mas nós vamos ser preenchidos, ministrados sobre a história de Isaac. É uma história que pode parecer com a história de muitos que estão agora me ouvindo. Uma história de acusações, falta de reconhecimento, armadilha, tentativa de tirar sua fé. Se não atentarmos para os detalhes do nascimento, vida e morte de Isaac, encontraremos pérolas que nos promoverão a um novo nível de fé, constância, ousadia e dependência. Segundo a narrativa bíblica, a história de Isaac começa quando seus pais, Abrão e Sarai, ainda em sua mocidade, não conseguem engravidar. Com isso, Sarai, tendo passar a velhice chegar, não esperando o cumprimento da promessa, pediu a Abrão tomar a sua serva Agar como mulher para que ela o concebesse e tivesse um filho. Bom, por que eu quis explanar esse início? Porque nós sabemos, você sabe, Abrão e Sara, eles aceitam a promessa de Deus, eles vão em direção a essa promessa. Porém, havia algo que era forte, que era latente na vida deles, que era a falta de um filho, a falta do primogênito. E Sara havia recebido a promessa, Abraão havia recebido a promessa, Sara também, que haveria de ter um filho, porém ela não teve a constância de esperar, não foi constante naquela fé, naquela decisão. E em um momento ingrato, um momento ali ruim da vida deles, e principalmente dela orientando o marido, ele se deita e com a concubina, e ali eles têm Ismael. Abrão
e Agar, a serva, concubina. Então, ali nós começamos a ver. Isso conta a história de Isaac, porque é o início, como tudo começou. Então, eu quero te dar um ponto, eu quero te dar um tópico. O primeiro tópico é: toda promessa passa pelo teste do tempo. Isso aqui é tão real, isso aqui é tão verdadeiro. Essa é uma coisa imprescindível. Toda promessa passa pelo teste do tempo. As coisas não acontecem, muitas vezes, no estalar de dedo. As coisas acontecem com o passar do tempo. E com a decisão que eu e você tomamos. Abre a tua Bíblia, na onde você estiver agora. Abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, verso 23. Abriu a sua Bíblia? Hebreus 10, 23. Diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus, ele tem uma promessa para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Não importa a circunstância, não importa as dificuldades, não importa o que nós estejamos vivendo na atualidade. Deus, ele tem uma promessa para nós e ela vai se cumprir no tempo certo. Então, esse é um fundamento que todo cristão deveria ter no seu coração. Por quê? Porque nós vivemos em um tempo onde tudo é rápido, tudo tem que ser para onde entramos no drive-thru, nós queremos que a comida esteja do outro lado. Nós não temos mais tempo para nada e as coisas complicam. Então, com isso, olha só como que tudo é muito instantâneo. Como que você tem vivido a sua vida com Deus? Você tem entendido que é instantâneo? Você pensa que as coisas vão acontecer da noite para o dia? Como que é isso? Como que funciona isso? Então, entenda, se você pode ser entendido, estudado, ou sem estudo nenhum, pode viver uma situação mais favorecida financeiramente falando, uma menos favorecida, você pode ter tudo a seu favor ou nada, ou tudo contra você. Entenda, as suas promessas, elas não dependem das circunstâncias. As promessas de Deus, elas estão condicionadas ao tempo. E a única maneira de nós vencermos o tempo é nós permanecermos em esperança, em fé, naquilo que Deus prometeu para nós. Então, entenda só, jovem, entenda só você que é casado, entenda só você que é mais experiente. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. O jovem é mais apressado. Quem é um pouquinho mais vivido já aprendeu um pouco mais. Talvez entenda esse termo, aguardar, entender, compreender o tempo. Então, as coisas, às vezes, não acontecem no nosso tempo, como nós gostaríamos que fosse, da forma que fosse. Então, eu e você precisamos entender isso. Eu quero ler um outro texto com você. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, verso do 1 ao 3. Gênesis 16, do capítulo 16, do verso 1 ao 3. Gênesis 16, do 1 ao 3. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filho, possua minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abrão atendeu a propósito de Sarai. Quando isso aconteceu, já havia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Então, preste atenção nesse texto aqui. São 10 anos de promessa que Deus havia chamado esse casal. E já havia se passado 10 anos que ele estava na terra prometida, na terra de Canaã, na terra onde ele seria aquilo que Deus quer que ele queria que ele fosse. E ainda então, ainda continuava a persistir a esterilidade de Sarai.
E ela se perde no meio do tempo, ela se perde olhando para os lados, ela se perde olhando para as circunstâncias, ela se perde olhando para onde não devia. E nós precisamos compreender que todas promessas hão de se cumprir em nossa vida. Basta mantermos firmes a nossa fé e a nossa ação, assim exercitando a constância diariamente em todas as áreas da nossa vida. Todas as vezes que você tentar dar uma ajudinha para Deus, saiba que na verdade você está impedindo o agir de Deus. É aquela ajudinha no falar, né, de boa intenção, mas na realidade, na prática, é uma atitude retroativa, porque você impede, você tarda, você limita aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Nós somos cheios de dar ajudinha para Deus. Estou orando por um namoro, estou orando pelo meu casamento, estou orando pelo meu trabalho, pelo meu negócio, por aquilo que eu estou sonhando, e aí eu vou buscando a Deus. Só que chega um momento que o tempo nos vence, chega um momento que parece que nós começamos a ser vencidos pelo tempo, e aí a gente quer fazer do nosso jeito. Eu quero que você entenda uma coisa, entenda isso, o tempo, ele não é teu inimigo, o tempo, ele é teu amigo, ele é um auxiliar, ele é uma ferramenta que Deus usa para nos moldar, para nos estruturar, para nos capacitar, para que aquilo que Ele nos prometeu não nos cause mal, mas sim nos faça crescer, nos faça viver plenamente aquilo. Porque tudo que é fora do tempo não presta. Tudo que está fora do tempo é complicado. Nem sempre tem um sabor suave, gostoso. Uma fruta fora do tempo, ela não está na sua plenitude. Então entenda, o que é fora do tempo nem sempre vai te fazer bem. Então, eu e você precisamos ter o tempo como nosso amigo e não como nosso inimigo. Segundo ponto, a prova avalia os corações e promove Deus em nossas vidas. Isso é muito interessante. Por quê? Prova, na verdade, ela faz um check-up dos nossos conceitos, dos nossos sentimentos, nas nossas decisões, naquilo que nós verdadeiramente estamos dizendo. E quando nós passamos por uma prova, amado, o que é verdadeiro permanece e o que é falso é destruído. Então, ela verdadeiramente, ela traz morte àquilo que não é real, e ela traz vida para aquilo que é puro e realmente está em nós. E com isso, nós, de certa maneira, quando nós estamos na prova, se nós verdadeiramente mantermos a nossa decisão, aquela situação vai promover Deus em nós. Porque vai nos levar a uma dependência, vai nos levar a dependermos verdadeiramente do Senhor. Após esse período, Deus se apresenta a Abraão e Sara e diz que eles serão pais. Com um sorriso em sua face, agora Sara, meio que duvidou, achou impossível que uma idosa desse à luz. E Gênesis, capítulo 21, abra a tua Bíblia, Gênesis, capítulo 21, verso 1 ao 13. Gênesis 21, do 1 ao 3. Diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque, o filho que Sara lhe dera. Olha que interessante. Depois de muitos anos, depois do erro que Sara cometeu, Deus cumpre a promessa. A promessa, se eu não estou enganado, Abraão veio com 75 anos. O filho da promessa vem a ele quando ele tem 99, 100 anos. São 25 anos de espera. São 25 anos aonde ele, já velho, ele gerou esse filho. Então, para Deus, nada é impossível.
Às vezes, eu e você temos que algo tem que ser agora, porque se for depois não presta, e se tivesse sido antes também não serviria. Tem que ser agora. Mas a concepção, o olhar, a maneira como Deus enxerga, nem sempre é como eu e você estamos vendo. Então, para todos nós, principalmente para você que é jovem, está me ouvindo, entenda só, a Bíblia diz, aquele que é precipitado, aquele que precipita, aquele que é afobado, né? Ele está a um passo da queda. O precipitado, ele sempre vai dar um passo. Na maioria das vezes ele vai errar. Na maioria das vezes ele vai errar. Por quê? Afoito, precipitação, na angústia do querer, do desejar aquilo, faz do seu jeito. E as consequências são muito maiores. Mas tudo isso por quê? Porque não tem constância. Porque não é constante. Começa a servir a Deus hoje, daqui uma semana sai da igreja. Começa a servir Deus hoje, daqui 2 semanas, um mês, sai da igreja. Ah, o irmãozinho não me cumprimentou. Ah, não tocou a música que eu gosto. Ah, não sei o que aconteceu. Ah, não é do meu jeito. E isso vai destruindo. Na verdade, o problema não está no que ele está dizendo que é. O problema está nele mesmo. Porque quem não é constante é ele. É a pessoa. Por quê? Dificuldade, limitações nós vamos ter em tudo. Se você e eu formos desistir, quando vier a primeira dificuldade no nosso trabalho, você vai viver desempregado. Se você for fechar a sua empresa quando vier a primeira tempestade, você vai fechar a sua empresa. Se você acabar com o teu casamento porque veio a primeira crise, a primeira necessidade do perdão, a primeira necessidade de ser perdoado ou de perdoar, se você for acabar o teu casamento por isso, você nunca vai ter um casamento sólido. Se você ficar entendendo que a sua vida com Deus está entrelaçada, está dependente, a palavra é essa, de outras pessoas, então se as pessoas não me agradam, se as pessoas não olham para mim, eu abro mão daquela igreja, como se a igreja fosse o grande diferencial. Entenda, é você e Deus, tome uma decisão, seja constante, não importa quem desistiu, se a pessoa que te trouxe na igreja desistiu, se o fulano caiu, se o pecado alcançou A, se alcançou B, se o lugar A ou o lugar B está fazendo isso, aquilo, movimento. Não, isso não importa. O que importa é você ter uma constância com Deus, é você continuar olhando para Deus, é você olhar e saber que Deus ele está agindo na sua vida. E não importa se ao teu lado tem 5, tem 10, 100 ou 1000, a promessa é com você. A palavra de Deus, a aliança de Deus é com você. Então entenda, quando você firmar raiz, quando você ali naquele momento, naquele lugar, fixar e você permitir que crie raiz, que você vá a fundo, você vai começar a viver os maiores milagres, as maiores respostas, os maiores movimentos e agir de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque você é constante. Quem é constante sempre vive as promessas de Deus cumpridas nas suas vidas. Amém? Então, se você quer ter as promessas completas, plena, cheia, realizadas na sua vida, seja constante. Seja constante, permaneça. E terceiro, o segredo da constância é o foco no propósito. É focar no seu propósito. É você focar naquilo que Deus te chamou para fazer. Depois do nascimento de Isaac, ele viveu grandes emoções. Foi pedido como sacrifício, Deus ofereceu um cordeiro. Seu irmão mais velho desprezava, ele era o herdeiro legítimo. As pessoas desejavam sua mulher, ela o amava incondicionalmente. Colocaram pedras nos poços que seu pai havia deixado como herança. Ele limpou todos os poços. Sua esposa era estéril. Deus o abençoou com gêmeos. O segredo de Isaac foi se manter constante e firme no propósito que Deus havia dado. Então, esse é o segredo. Uma das coisas que você sempre me ouviu dizer, e eu acredito que eu sempre vou dizer isso, quando há 15 anos atrás, quando eu me converti, muitas pessoas
estavam conosco, muitas pessoas andaram conosco, muitas pessoas fizeram parte. 15 anos depois, algumas permanecem, mas a grande maioria desistiram. Isso não me faz melhor, isso não me faz pior. Porém, a diferença sempre vai ser entre você e quem desiste, a capacidade de ser constante. Isso você vai levar para todas as áreas da sua vida. Então entenda, quem é constante vive as promessas. Quem não é constante desiste com facilidade, abre mão com facilidade. Então aprenda, você não tem escolha. Ou você é constante ou você vai desistir. Então, você pode fazer uma escolha hoje. Eu quero ser constante. Eu quero me manter firme. Eu quero, independente de circunstâncias. Pode entulhar os meus poços, podem armarem contra mim, eu posso cair, eu posso falhar, eu posso fazer tantas coisas que não é o correto naquele momento, mas uma coisa eu quero estar decidido. Eu vou permanecer, eu vou continuar, eu vou ser constante, porque essa é a chave de você viver as promessas. Então, eu e você, nós precisamos entender isso, porque certamente isso vai ser o diferencial entre a nossa vida e a vida daqueles que desistem. Nenhum passo atrás. Quem avança é porque é constante. Enquanto você se mantiver na posição que Deus te colocou, você terá proteção e prosperidade. Enquanto você mantiver a sua posição, Deus vai te dar prosperidade e proteção. Isso é o que eu sempre digo, jovens. Eu sempre falo para vocês. Na igreja você vai casar, você vai constituir sua família, você vai abrir a tua empresa, você vai se formar, você vai ser o melhor profissional da sua área, você vai ser a pessoa exemplar aonde você estiver. Você não precisa abrir mão da igreja. Por quê? A sua posição é andando com Deus, é tendo Deus como o teu norte, como a direção maior, o centro da tua vida. Se você mantiver a posição, virão tempos difíceis, tempos fáceis, tempos alegres, tempos tristes, porém, você está na posição e você vai prosperar, você vai ter proteção. Por quê? Porque a posição me garante isso. Estar olhando para o meu propósito, estar focado no meu propósito é a posição correta. Estar dentro do meu propósito é a posição correta. As pessoas invejosas muitas vezes tentarão te desanimar, te desencorajar, te colocarão à prova, mas siga o exemplo de Isaac, que mesmo as pessoas entulhando os poços de Abraão, que Abraão havia cavado, não desanimou, continuou firme no seu propósito, e além de tirar os entulhos, cavou novos poços. Então você vai ser como Isaac, além de você vencer todas as dificuldades que colocarem no seu caminho, você vai abrir novos poços. Você vai abrir novas oportunidades, você vai ir além, você vai conquistar algo novo para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, jovem, coloca isso no teu coração. Você, homem de Deus, mulher de Deus, casado, entenda isso. Deus, ele tem uma aliança comigo, Deus, ele tem uma aliança com você. Não desista, seja constante, porque certamente isso vai fazer a diferença na sua vida. Isso vai fazer com que você seja mais forte. Amém? Então, essa é uma palavra que você precisa colocar na sua vida e colocar em prática. Você pode não ser o mais talentoso. Você pode não ser o mais abastado. Você pode não ser o mais qualificado. Você pode ser o improvável, mas se você for um improvável constante, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Muitos talentosos têm ficado pelo caminho. Muitas pessoas que tinham tudo a seu favor têm ficado pelo caminho. Pessoas que tinham tudo ficaram pelo caminho. Então, é melhor um improvável constante do que uma pessoa certa, porém sem estrutura nenhuma de permanecer. Porque a falta de constância nos leva ao fracasso, nos leva à derrota.
nos leva a viver aquilo que Deus não quer para nós. Então, pessoas que não sabem cavar poços, tentam entulhar os poços dos outros. Então, a palavra para nós nessa noite, Arena Jovem, para você que está me ouvindo, para todos, cave novos poços. Deixe Deus trabalhar em você. Olhe a circunstância de uma maneira diferenciada. Olhe a circunstância de uma maneira oportuna. E permita que Deus te leve para um novo patamar, para um novo nível, para uma nova realidade. Em nome de Jesus. Amém? Feche o seu material agora, sua Bíblia, o seu caderno de anotação. Feche o seu material. E nesse momento eu quero orar com você. Se você puder, aonde você estiver agora, se coloque em pé, ou se coloque de joelhos. Eu não sei se você está na sua casa, no seu trabalho, aonde que você está, no meio da sua família. Às vezes você pode ficar até envergonhado, mas é importante nesse momento. Esse é o teu tempo. Coloque-se de pé, vamos orar, vamos buscar a Deus nesse momento, vamos agradecer por essa palavra que foi ministrada ao nosso coração. Senhor eterno Deus, nós queremos dizer obrigado. Nós queremos, Senhor Deus Pai, sermos gratos ao Senhor Pai, porque a Tua palavra veio como uma luva para nossas vidas. Senhor, em momentos difíceis, a nossa primeira proposta sempre é a resistência. Mas hoje nós entendemos que a constância, ser constante, continuar caminhando é o que fará com que nós vivamos as promessas de Deus para nossas vidas. Pai, cobre nossas vidas. Cobre, Senhor Pai, a vida daqueles que estão me ouvindo agora. Cobre, Senhor Deus Pai, a vida daqueles, ó Senhor Deus Pai, que nesse momento estão pensando em desistir do trabalho, desistir de tantas coisas, Senhor Deus Pai. Coisas que eles entendem e que eles estão abrindo o coração para o Senhor nesse momento. Espírito Santo de Deus, traz o teu revestimento, traz fortalecimento, traz ânimo, traz graça, traz glória sobre nossas vidas. Senhor, nós oramos e bendizemos o teu nome, que é eterno, que é poderoso, que é sustentador em nossas vidas. Levante suas mãos aos céus, que a doce consolação do Espírito Santo venha sobre nós, nos guardando, nos protegendo, nos ungindo para aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, um bom descanso, e amanhã às 10 horas da manhã não perca uma palavra de Deus. Deus continuar falando ao teu coração, amém? Um bom descanso, uma boa noite, Deus é contigo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.